Nós vamos falar a respeito de um problema muito comum que nós encontramos nas pessoas que nos procuram e que vêm com a intenção de tratar uma suposta alergia tardia. Essas pessoas que apresentam muitos sintomas que podem ser tipo asma, rinite, sinusite, bronquite, candidíase de repetição, urticárias, enxaquecas, e vejam vocês, essas pessoas podem apresentar também uma situação pouco conhecida, mas que tem um impacto enorme na saúde das pessoas, que é uma queda da glicose, que a gente chama na medicina de hipoglicemia reacional, e que essa queda do açúcar no sangue, ela pode determinar dois comportamentos. Da pessoa ter uma vontade de comer açúcar, né, incontrolável. Isso faz com que isso perturbe o comportamento nutricional da pessoa e também pode causar ansiedade. Em alguns extremos, essa queda do açúcar no sangue, ela pode causar síndrome do pânico. Em algumas pessoas, ela pode causar um estado de angústia, de depressão, que muitas vezes leva a pessoa a comer açúcar, comer doce. Em alguns casos, até mesmo usar bebidas alcoólicas para tentar levantar o humor. E aí é que está o perigo, né? Porque isso daí pode mudar completamente o comportamento nutricional da pessoa, levando essa pessoa a ter um vício alimentar de açúcar ou de álcool. Então, o sobrecrescimento fúngico, o fungo no intestino, que na verdade é possível a gente ter uma pequena quantidade de fungo no nosso intestino, mas se essa quantidade de fungo ela se torna muito grande, a gente dá um nome na medicina de sobrecrescimento fúngico, ou tem uma sigla que é chamada de SIFO, que ela em inglês quer dizer small, de pequeno, intestinal, de intestino, fungal overgrowth, ou seja, crescimento fúngico intestinal, sobrecrescimento fúngico intestinal, síndrome. Então, essa síndrome, ela tem sido muito estudada na atualidade e esse estudo tem sido feito paralelo com o estudo das bactérias. Vocês já devem ter ouvido falar que hoje o mundo todo despertou para a questão daquilo que se chama de microbioma, né? Que é as bactérias que vivem no nosso intestino, que antigamente se achava que elas não tinham função, e hoje se descobriu que essas bactérias elas têm uma enorme quantidade de função, elas modulam o nosso sistema imunológico, elas modulam até mesmo o nosso pensamento, nosso comportamento, e os fungos também participam desse processo, desse microbioma. O que acontece é que a gente pode ter uma quantidade pequena de fungo, de leveduras no intestino, e isso é normal. Mas quando essa quantidade de fungo e levedura ela atinge um tamanho muito grande no nosso intestino, isso pode levar a gente a ter vários problemas de saúde. E o que é que acontece? Esses vários problemas de saúde, muitas vezes eles não são percebidos. Então, por exemplo, aqui na cidade em que eu vivo, em Manaus, nesse período do inverno, muitas pessoas têm agravamento dos seus problemas alérgicos. Tem pessoas que têm crise de urticária, tem pessoas que têm crise de asma, tem pessoas que têm crise de bronquite, tem pessoas que têm crise de rinite, de sinusite. E o que acontece? Essas pessoas se apresentam nos consultórios médicos e na emergência, e elas são tratadas, por exemplo, na emergência com antialérgicos e com corticoides. Porque as pessoas, os médicos que estão atendendo, eles não percebem essa relação. Normalmente essas pessoas dizem, nossa, toda vez que começa o inverno, começam meus problemas de rinite, de sinusite, de bronquite, de urticária, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque nós vivemos num ecossistema e às vezes a gente esquece disso. Ou seja, o nosso corpo ele tem uma relação com o ambiente. Nós temos uma relação com o ambiente que é indissociável, nós estamos ligados ao ambiente. Então, no período do inverno aqui na Amazônia, o que acontece? Muitas casas, muitas residências, muitas moradias, muitos locais de trabalho começam a ter crescimento de fungo dentro do seu interior.
algumas vezes dentro do ar-condicionado, outras vezes dentro de móveis modulados, outras vezes atrás de papel de parede. E o que acontece? Esses fungos de parede, esses fungos ambientais, fungos do ar, eles produzem substâncias químicas que são chamadas micotoxinas, e essas micotoxinas, elas afetam a nossa imunidade. Muitas dessas micotoxinas podem baixar tanto a nossa imunidade que podem favorecer a ocorrência de várias doenças, entre elas câncer, entre elas queda da imunidade. Então, quando a nossa imunidade é derrubada por essas micotoxinas externas, o que acontece? Essas micotoxinas internas, elas favorecem o crescimento de fungo no nosso organismo. E esse fungo que está no intestino, numa quantidade pequena, ele tem uma oportunidade de se multiplicar, de crescer, e ele cresce muito. Quando esses fungos crescem muito, eles fazem o quê? O fungo, para crescer, ele precisa de açúcar. O que nutre o fungo é açúcar. Então, esse fungo, ele usa o nosso organismo para obter açúcar. Então, as pessoas que estão tendo crescimento fúngico no intestino delas, elas têm desejo de alimentos que contêm açúcar. Então, elas vão comer mais carboidrato, elas vão comer mais doces, elas vão ter a sensação, a necessidade de ingerir mais açúcar, mas não é para elas, é para nutrir o fungo que está no organismo delas. Muitos de vocês devem estar assistindo, né? Ou talvez já tenham iniciado a assistir essa nova série que está tendo, né, na HBO, que é o The Last of Us, que fala de uma epidemia de fungo, que o fungo entra no organismo das pessoas e começa a tomar o cérebro delas, né? Então, essa série, na verdade, ela é baseada num fato real. Existe uma formiga numa região da Ásia que o fungo parasita o intestino dessa formiga e muda o comportamento dessa formiga de tal forma que essa formiga ela vai morder uma folha na Indonésia, que tem numa árvore na Indonésia, que é rica em açúcar, e essa formiga morre engatada nessa folha, ingerindo a seiva que tem alta quantidade de açúcar. E quando o fungo cresce a um ponto que não cabe mais no intestino, esse fungo vai para o cérebro da formiga e cria um cogumelo e mata a formiga. Ela morre, e quando ela morre, ela grudada lá na folha começa a jogar os esporos e começa a contaminar toda a colônia de formigas. Então, essa série de Last of Us, ela é baseada num fenômeno real que existe há milhões de anos, que é essa relação do fungo parasitando essa formiga. Nós vivemos essa situação, a cândida em algumas pessoas, tá? Qualquer um de nós pode ser vítima disso, se a pessoa começa a ingerir muito açúcar, comer muito alimento que contém açúcar, pode acontecer um desequilíbrio do sistema imunológico e o fungo começa a crescer no nosso intestino. E aí o que acontece? Quando esse fungo cresce muito, ele produz dentro da gente micotoxinas que podem fazer mal para o nosso cérebro. É muito comum em crianças que, por exemplo, são portadoras de autismo. Existem estudos sobre isso, mostrando que essas crianças, o crescimento fúngico no intestino delas, elas ficam muito atormentadas, elas ficam muito agitadas. Elas, coitadinhas, batem com a cabeça, ficam fazendo os movimentos, né, estereotipados, alguns ficam cantando mantras. Quando você remove o fungo do intestino dessas crianças, elas têm uma melhora muito interessante. Eu tenho amigos que são especialistas em autismo e que eles me relatam verdadeiros milagres que acontecem quando essas crianças que estão se autoflagelando, se machucando, quando é removido o fungo do intestino dessas crianças. Só que essas crianças, elas já têm problemas no cérebro, no funcionamento do cérebro, elas são mais sensíveis, né? Então, muitos de nós que têm problemas crônicos de alergia, que têm problemas inclusive emocionais, né? De ansiedade, quando eu fico ansioso eu tenho que comer um doce, quando eu fico ansioso eu tenho que beber alguma coisa de álcool, eu quando chego diante de uma torta, de um bolo, eu começo a comer, não me controlo, eu vou embora, é para comer um pedaço, eu acabo comendo o bolo todo. Muitas dessas pessoas, se a gente for analisar,
elas estão tendo sintomas mentais, ou elas, sintomas digestivos, ou elas estão tendo distensão, a barriga está inchada, ou elas estão tendo gases, algumas têm prisão de ventre, outras têm diarreia. E não é só isso. Quando a gente analisa o fenômeno das pessoas que estão tendo sobre crescimento fúngico intestinal, que é chamado de SIFO, guardem isso. O SIFO é a sigla que foi aceita mundialmente a respeito de crescimento fúngico. SIFO, Small Intestinal Fungal Overgrowth, que é em inglês sobre crescimento fúngico intestinal. Então, esse crescimento fúngico, ele não vai ter efeito só no aparelho digestivo. Se a gente pensar só no digestivo, a gente está pensando de uma maneira isolada, porque na verdade o fungo pode causar candidíase. Se vocês forem ver, e a gente tem uma experiência muito grande aqui, há mais de 20 anos, que a gente acompanha pessoas com sobrecrescimento fúngico aqui na clínica, e a gente vê assim, mulheres que têm candidíase de repetição, tá? A gente pergunta, tem desejo? Tem, desejo de açúcar. E o que acontece? Esse desejo de açúcar, que é quase um vício, ele faz com que as pessoas fiquem ansiosas, porque assim, quando ela ingere o açúcar tanto vai alimentar o fungo, tá? Como também vai elevar os níveis de neurotransmissores do prazer, da dopamina, né? Da endorfina, da serotonina. Então isso cria uma situação em que a pessoa fica numa situação complicada, porque ela tem desejo de uma coisa que vai fazer mal para ela 3 horas, 6 horas depois, mas na hora que ela ingere esse alimento, ela sente um prazer enorme, entende? Então é uma situação contraditória, porque aquilo que me dá prazer, ao mesmo tempo, imediato, na hora, 6 horas depois, às vezes um dia depois, ou mais, até 72 horas depois, pode causar sintomas. E esses sintomas são vários, são muitos sintomas. Então, existem pessoas que têm agravamento da sua enxaqueca, existem pessoas que têm agravamento da sua ansiedade, porque a taxa de açúcar cai. Então, vocês imaginam uma pessoa que já tem, Ramoniel, uma pessoa que já tem um distúrbio da sensibilidade, como é o caso do autismo. Se essa pessoa tem um crescimento fúngico intestinal, isso vai perturbar ela ainda mais, né? Se uma pessoa já tem geneticamente uma tendência a ser ansiosa, a ser nervosa, né? A não saber lidar com as emoções, né? Tem dificuldade para lidar com situação de estresse, se essa pessoa começa a ter o crescimento fúngico no intestino, isso vai perturbar muito a vida dela. Até porque se sabe hoje que existe uma relação direta entre o intestino e o cérebro, né? E essa relação entre o intestino e o cérebro, ela pode ser perturbada, ela pode ser, digamos assim, sofrer um prejuízo muito grande se houver o crescimento do fungo no intestino. Então o que acontece? Essa compreensão que se tem hoje da relação entre o cérebro e o intestino é de que o intestino ele tem uma inervação, ele tem o que a gente chama de sistema nervoso entérico, tá? E esse sistema nervoso entérico é o sistema nervoso do intestino, que faz ele se movimentar, que faz ele secretar muco, enfim, as enzimas do intestino, ele que controla tudo isso. Esse sistema nervoso do intestino está ligado com um outro sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, que controla tudo no nosso corpo. Tudo. 90% de todas as coisas que acontecem no nosso organismo são controladas pelo sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo tem uma relação direta com o sistema nervoso central, com o nosso cérebro. Então, se houver uma perturbação, uma inflamação no intestino, essa inflamação ela vai criar uma informação inflamatória que vai afetar o sistema elétrico do sistema nervoso intestinal, que vai levar para o sistema nervoso autônomo, que vai levar para o cérebro. Entende? Então, quando uma pessoa tem um sobrecrescimento fúngico, isso daí vai afetar o comportamento dela. O comportamento alimentar dessa pessoa será afetado. As emoções, como essa pessoa lida com o ambiente. É fantástico a gente ver, por exemplo, pessoas
que chegam aqui tomando ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores de humor, né? São pessoas complexas. E aí, quando a gente coloca ela numa dieta em que a gente retira o açúcar da dieta dessa pessoa, retira o carboidrato, minimiza o carboidrato a, no máximo, 50 gramas ou menos de 50 gramas, essa pessoa no início ela vai odiar a gente. A mim, que sou nutrólogo, a nutricionista que trabalha comigo, os nutricionistas que trabalham conosco, essa pessoa ela tem síndrome de abstinência. Ela não gosta dessa experiência. A gente precisa preparar essas pessoas. Porque eu já tive pacientes aqui que quando voltaram comigo, tinham emagrecido em 15 dias 5, 4 quilos, porque obviamente deixaram de comer açúcar e a sua insulina baixou, e quando a insulina baixa, você começa a queimar gordura, você começa a emagrecer, começa a desinchar, perder peso. Mas essas pessoas vêm irritadas, nervosas e zangadas comigo. Até que eu as esclareça de que o que ela está tendo, na verdade, é uma melhora. E que essa raiva que ela está tendo, esse rancor que ela está tendo, porque ela foi privada do açúcar, privada do carboidrato, é uma reação de abstinência. Então, muitas pessoas que têm candidíase, que têm problemas com açúcar, essas pessoas ficam tendo síndrome de abstinência. Por isso que é tão difícil parar. Por isso que precisa ter uma supervisão. Algumas dessas pessoas precisam usar remédios para diminuir os efeitos colaterais da abstinência. E é preciso ser acompanhado, não é uma coisa tão simples. Tem gente que acha assim, poxa, mas qualquer pessoa pode mudar a sua alimentação. Às vezes não é fácil isso, às vezes é difícil. E às vezes a gente precisa usar, ter muita paciência, tem que esclarecer as pessoas a respeito disso. E tudo isso está relacionado com o sobrecrescimento fúngico. Muitas dessas pessoas, muitas são mulheres, as mulheres são mais vulneráveis a isso. Essas mulheres acabam tendo candidíase de repetição e elas ficam tratando essa candidíase usando remédios tópicos, locais, sistêmicos. E isso não vai resolver, porque na verdade é preciso mudar a dieta dessas pessoas. E assim, não é fácil fazer essa mudança, porque você vai num médico e o foco dele por exemplo, na tua doença, no problema que você está tendo imediato. Para você cuidar de uma pessoa que tem um vício alimentar, como por exemplo esse que leva as pessoas a comerem açúcar, é necessário que você tenha um serviço dedicado a isso. É necessário que você tenha uma equipe que compreenda isso. É necessário que você mensure como é que está o funcionamento do sistema nervoso da pessoa. Você precisa medir o sistema nervoso, medir o nível de estresse das pessoas. Você precisa conversar com elas, esclarecê-las. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela é esclarecida a respeito do problema, fica mais fácil ela se ajudar. Enquanto a pessoa ela não tem essa informação, enquanto a pessoa ela está sofrendo o problema, que é um problema físico, que é um problema mental, essa pessoa ela não consegue raciocinar, porque ela está sob efeito do distúrbio, do crescimento fúngico, que altera o comportamento, altera os neurotransmissores, altera o sistema imunológico dela. É um afetamento muito sério. A maioria das pessoas, assim, não, eu sou chocólatra, tá? Eu sou chocólatra, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tomo remédio para dormir, eu não consigo controlar minhas emoções, eu tenho a síndrome do médico e do monstro, que é o seguinte, a síndrome do médico e do monstro é o seguinte, a pessoa está aqui numa boa, tá? Tranquilo, conversando com o marido, né, com os filhos, e alguém fala alguma coisa e essa pessoa se transforma, vira um monstro, assim, de uma hora para outra. Por quê? Porque houve uma queda da glicose súbita no sangue dessa pessoa. E essa queda da glicose faz com que a pessoa libere hormônios de estresse. Quando a glicose cai no sangue da gente, só tem duas formas de a gente elevar a glicose. Uma é comendo. O que acontece? A síndrome fúngica intestinal,
ela causa muitos problemas. Ela é muito comum aqui no Amazonas, muito comum. Nós temos muitas pessoas que sofrem disso. Existem pessoas que têm infecções urinárias de repetição, porque elas comem muito açúcar, e o açúcar derruba a imunidade, junto com os fungos que também derrubam a imunidade, porque no caso a cândida, para ela crescer no nosso intestino, muita gente, as mulheres pensam, a cândida está na vagina. Não está na vagina. Ela só aparece na vagina quando o crescimento dela no intestino é tão grande que ela se expande para a vagina. Os homens podem ter cândida na virilha também, no saco também, no escroto. Pode ter, né, nas dobras da pele. Os homens podem ter também, mas é mais frequente em mulheres, né? Então, essa questão do fungo na nossa região é muito impactante. Eu já tive vários pacientes que vieram de outros estados, vieram de estados secos, né? São Paulo, Minas Gerais, Brasília. E essas mulheres, quando chegam aqui em Manaus, começam a ter candidíase de repetição. E aí toma remédio, não vai resolver, porque ela tem que mudar a dieta dela. E outra coisa, é preciso tratar o intestino, porque muitas vezes, esse é um ponto muito importante que eu vou falar, tá? Muitas vezes essa pessoa tem alergias alimentares tardias. E essas alergias alimentares tardias, elas inflamam o intestino e essa inflamação faz com que a imunidade caia. E aí a cândida cresce. Esse que é o grande problema. Então, algumas vezes, a cândida gera uma inflamação que vai levar às alergias alimentares tardias, que podem gerar vários problemas de saúde. E outras vezes, tá? Outras vezes, essa situação, ela pode ser causada pela cândida, pelo fungo, tá? Se você tem uma criança com problemas de dores abdominais, eu quero te recomendar você procurar um gastroenterologista pediatra, tá? Procure gastroenterologista pediatra, que o gastroenterologista pediatra pode lhe ajudar a fazer esse diagnóstico de uma forma precisa. Então, essa questão da candidíase intestinal, ela é uma coisa muito mais ampla. E eu poderia dizer para vocês que é o seguinte, a candidíase intestinal, ela é diferente de Las Vegas, tá? Porque não tem aquele dito, não tem aquele filme, se casar não beba, né? Enfim, que tem história do pessoal que vai para Las Vegas, para uma festa de despedida de solteiro, e os caras aprontam muita coisa lá e tal, e o pai da noiva diz para o cara assim, aquilo que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? Pois é, as coisas que acontecem no intestino, em especial a cândida, as alergias alimentares, elas não ficam só no intestino. Elas vão afetar a nossa saúde profundamente. Elas vão afetar o nosso sistema nervoso, elas vão afetar a nossa pele, elas vão afetar o nosso comportamento, elas vão afetar a nossa alimentação, nosso padrão de alimentação, elas vão afetar a nossa mente. Ou seja, o que a gente descobriu hoje, né, e eu digo nós, os médicos como um todo, os caras que estão estudando essa questão de intestino, cérebro, é de que, assim, é uma coisa muito básica, né, que aquilo que você come, né, e a forma como isso é processado no seu intestino, como você absorve esses nutrientes, como isso é passado para o teu organismo, isso vai impactar tudo. Vai impactar não apenas a sua saúde, mas vai impactar o seu comportamento, vai impactar a sua mente, como você vê o mundo. O que acontece no intestino é diferente de Las Vegas, porque aquilo que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, né? E geralmente em despedida de solteiro, né? É mais ou menos essa situação. Só que no intestino, aquilo que acontece no intestino não fica no intestino, vai impactar o corpo todo, vai impactar a pele, vai impactar a alergia das pessoas. Muitas pessoas têm um monte de alergia que não melhora com nada, toma antihistamínico a vida toda. Você muda a dieta das pessoas, identifica os alimentos que estão fazendo mal e essa pessoa para de usar medicamento.
Você tem aquele indivíduo que é diagnosticado com, ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Você muda a dieta dele, o cara se tranquiliza. Eu tenho uma ansiedade crônica. Muda a dieta dessa pessoa, tá? Identifica quais são os alimentos que estão inflamando ela. Corrige a flora intestinal dessa pessoa. Remove os fungos que muitas vezes estão por trás dessa ansiedade. E você vai ver que essa pessoa angustiada, essencialmente angustiada, até mesmo cunhada, acusada de ser neurótica, essa pessoa passa a ter uma vida mais tranquila, passa a ficar mais serena. É impressionante, assim, esse trabalho que a gente faz, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que chega completamente instável, completamente desorganizada, cheia de sintomas, tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem fibromialgia, tem ansiedade, tem depressão, e toma remédio para dor, toma remédio para dormir, toma remédio para ansiedade, toma remédio para estabilizar o humor, e você identifica quais são os alimentos que estão fazendo mal para essa pessoa, remove os fungos do intestino dela, equilibra as bactérias que precisam ser equilibradas, e aí você vê surgir uma outra pessoa, uma pessoa serena. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, talvez uma das metas que a gente deveria ter na nossa vida é ter serenidade. Porque assim, o mundo que a gente vive hoje exige tanto de nós, nos empurra tanto a fazer um monte de coisas, que eu acho que grande parte da humanidade hoje vive em grande ansiedade. E essa ansiedade crônica faz com que as pessoas queiram tratar a sua ansiedade através de ingestão de alimentos, de ingestão de líquidos, de substâncias, enfim, para se acalmar, né? Ou mesmo passam a comprar coisas, adquirir coisas, num afã de que isso lhe dê alguma paz, lhe dê algum bem-estar, quando na verdade essa serenidade ela pode ser obtida através de uma vida mais dedicada à atividade física, à contemplação, a uma alimentação saudável, a ter prazer em se alimentar, né? Comer, saber que você está comendo, não apenas por prazer, mas você está usando o alimento como uma forma de se restaurar, uma forma de você se reequilibrar, de se nutrir, de se preparar para esse desafio existencial que a gente tem todos os dias, né? Então, o nosso trabalho aqui é muito dedicado à questão da nutrição como filosofia de vida, da nutrição como terapia. Muitos dos pacientes que nos procuram são pessoas que eles têm problemas de saúde digestivo, mas têm problemas também comportamentais e que eles nem de longe imaginam que ao tratar essa questão digestiva, e eles só vão descobrir isso ao longo do tratamento, eles podem ter um ganho fantástico na sua qualidade de vida, no seu sono, na sua energia, no seu pensamento, no seu foco, porque tudo está interligado. Não tem como a gente separar o nosso aparelho digestivo, o nosso intestino, do nosso corpo, da nossa mente. Não tem como separar, as coisas estão todas juntas, né? Essa separação que foi feita, mente, corpo, espírito, ela foi uma coisa, digamos assim, teórica, catedrática que se fez para poder estudar a coisa, mas enquanto fenômeno, o ser é um só. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz ao nascer, a primeira coisa é respirar. Respirar é o primeiro movimento que a gente faz na vida. E o segundo movimento é buscar o seio da nossa mãe. Porque lá no seio da nossa mãe tem 3 coisas fundamentais para construir a nossa vida: proteína, gordura e açúcar. E olha que coisa interessante. O bebê, quando ele está sendo amamentado, a necessidade dele, as 2 necessidades básicas dele, mais importantes, são de proteína e gordura. Ele não precisa de açúcar. Muito pouquinho, muito pouquinho. O bebê precisa muito mais de proteína e gordura. Por que que tem tanto açúcar no leite da mãe? Por que que tem tanta lactose no leite da mãe? E de todas as mães, de todos os animais. É porque essa lactose
vai alimentar as bactérias que estão no intestino. Essas bactérias que são herdadas da mãe, que são herdadas da mãe. A mãe passa várias bactérias para o bebê, tanto através da vagina, por isso que é uma coisa interessante, né? Quando uma criança nasce, se ela nasce pelo parto vaginal, ela tem 70% mais de probabilidade de não desenvolver alergia, de não ter problemas infecciosos, simplesmente porque ela foi amamentada. Se ela nasceu pelo parto vaginal. Se ela for amamentada, essa probabilidade é muito menor ainda. E se a criança, antes de 2 anos de idade, fizer uso de antibióticos, a probabilidade dessa criança desenvolver um monte de alergia é muito, muito grande. E é por isso que as crianças hoje estão tendo, no mundo todo, uma epidemia de alergia. Que isso poderia ser minimizado de uma forma muito simples, através de se tentar ter os partos vaginais, mas para se ter um parto vaginal hoje, é necessário que a mulher esteja preparada para isso. Imagina uma mulher sedentária que não está acostumada a agachar, a se agachar. Como é que ela vai poder ter um parto vaginal, gente? Ela não tem musculatura para ter um parto vaginal. Não tem. É diferente de uma mulher do interior, de uma Índia, de uma cabocla daqui do Amazonas, que está lavando a sua roupa na beira do rio e está agachada, cocada. É diferente das mulheres orientais que têm hábito de ficar agachada. A mulher ocidental, ela fica sentada em cadeira. Então, aquelas mulheres que fazem exercício, fazem academia, que se agacham, né, fazem exercício de agachamento, essas mulheres têm uma condição melhor, porque a musculatura da região pudenda dela tem mais força para expelir um bebê. Tem músculo para fazer isso. As mulheres que não fazem exercício vão ter mais dificuldade de ter parto natural, ter o parto normal, o parto vaginal. Então, o parto vaginal, a amamentação, eles são duas coisas extremamente importantes para se evitar no futuro que se tenha problemas imunológicos, se tenha problemas alérgicos, que tenha problemas inclusive mentais. Tá? Então, é isso.